Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade aí ao nosso curso básico de teologia bíblica, onde nós usamos apenas a Bíblia para aprender, de Deus. Hoje é a nossa segunda aula, nós começamos pela pré-histórica e hoje nós vamos dar continuidade então nesta primeira era, na era pré-histórica. Começamos ali com a criação, Deus criando todas as coisas, criando o homem, criando Eva. E nós vamos dar continuidade hoje, Hoje nós vamos falar sobre a queda do homem, Depois que Eva pecou, Adão também pecou e eles se afastaram de Deus, por conta do pecado. Então vamos dar início à nossa aula de hoje, Pré-histórica, aula 2, Segunda aula aí deste tema aí da pré-histórica. Deixa eu colocar a minha tela. Agora sim. Vamos lá então. Voltando um pouquinho, as bênçãos dadas ao homem, nós vimos aí no vídeo anterior. A primeira, a imagem e semelhança de Deus, puros, sem pecado, fecundos, Deus abençoou aí a união entre o homem e a mulher, para eles aí dar continuidade à criação de Deus. Domínio sobre todas as coisas, o homem tinha domínio sobre os animais e tudo que Deus havia criado, sem pecado, puros, não tinha dor, não tinha doenças, sem suor, o homem não precisava trabalhar, não tinha pragas na terra, era tudo uma maravilha, o jardim, sem malícia, e etc. Tantas bênçãos que foi dada ao homem lá no começo, para Adão e Eva. Mas foi colocado no jardim, uma árvore e era o único mandamento, Ele só tinha que obedecer a este mandamento do Senhor, que era não comer, e nem tocar na árvore que estava no meio do jardim para que não morresse. Não era apenas, eles não tinham proibição de apenas comer o fruto, mas também, sequer eles poderiam tocar na árvore, Mas o texto vai dizer que a cobra enganou Eva, Vamos à leitura. Vamos dar continuidade aqui na queda do homem e da mulher. E vamos fazer a leitura em Gênesis 3, do versículo 1 ao 6, que diz assim: Ora, a serpente era o mais estatuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente, aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou, do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. A primeira coisa, que nós vamos notar neste texto é que Satanás, a primeira coisa que ele faz é pôr dúvida sobre a palavra de Deus na mente da mulher. E outra coisa interessante, e importante para nós, é que Satanás, ele sabia que não era para comer do fruto. Ele tinha conhecimento da vontade de Deus. Ele sabia, que a vontade de Deus é que Eva não comesse do fruto. Então, Satanás, ele tinha total conhecimento da palavra de Deus e ainda tem, hoje, total conhecimento da vontade de Deus. Mas ele usa a própria palavra de Deus para aí seduzir, Eva, e Eva cair aí na armadilha de Satanás. Tanto ele sabia que ele pergunta para ela sobre o mandamento, E o importante é que Eva sabia, ela conhecia este mandamento.
E outra coisa que Satanás faz em relação à palavra de Deus é colocar dúvida no coração, né, das pessoas. E ele fez isso com Eva ao dizer, né, que não, Deus está mentindo, não é isso não, né? Você pode comer do fruto, né? Deus sabe que o dia que vocês comer, vocês vão se tornar igual ele, conhecedor do bem e do mal. E ainda hoje, né, ele continua fazendo a mesma coisa. Coloca dúvida no coração das pessoas em relação, né, à obediência da palavra de Deus. Às vezes a Bíblia deixa bem claro que não é para fazer tal coisa e as pessoas vão lá, né, e permite que Satanás convença que nada, isso aí pode, né, você pode trocar, essa página aí não tem nada a ver, pode arrancar essa página da Bíblia, isso aí é bobagem, que isso aí escreveu lá, não tem nada a ver, pode fazer, né, tudo pode, o importante aí que você vai agradar a Deus. E ele continua agindo assim, né, com toda a sua astúcia hoje e tem conduzido muitas pessoas a pecarem contra Deus, assim como ele fez lá no princípio, né, com Eva. Outra coisa que ele faz depois de pôr dúvida, né, no coração de Eva, ele cativou o ouvido e os olhos e o desejo da mulher, né, quando ele diz que não, vocês não vão morrer não, né, vocês vão se tornar igual Deus, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. E isso cativou, né, e o próximo passo é a desobediência, né? A Eva peca e convence Adão, né, a pecar. A partir do versículo 7, aí eles vão ter, né, conhecimento do bem e do mal, eles vão fugir. Deixa eu só abrir esse texto aqui que eu vou fazer a leitura por versículos, né? Só um minutinho aqui que eu vou abrir a minha Bíblia aqui para nós acompanhar essa leitura. Capítulo 3, versículo 7. Aí diz assim, ó: então foram abertos os olhos e ambos conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si, né, aventais. Até a este momento eles não tinham problema nenhum, né, de estar nu, né, não havia malícia, para eles é algo tão normal. Mas a partir do momento, né, que eles comeram no fruto, foi-lhe abertos os olhos, né, do conhecimento do bem e do mal, aí, né, imediatamente eles tiveram vergonha, né? E no versículo 8 diz assim: eu ouvi a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração, né, do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Outro ponto também, né, Deus, a partir do pecado de Adão e Eva, Deus passou a procurar o homem e a mulher para aproximar novamente dele, né, e o homem vai começar a fugir, a se esconder de Deus, né, pela vergonha do pecado. Deus agora passa a procurar o homem. E o versículo 10 diz assim: e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Ele passou a ter medo de Deus, o homem, né? E a se esconder de Deus. Versículo 11 ao 13. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e eu a comi. E disse o Senhor à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu o comi. É muito interessante também nós olharmos para este versículo, que assim como é nos dias de hoje,
desde o começo, né, o homem tende sempre a se desculpar. Eva primeiramente comeu do fruto e ela põe a culpa na cobra, né? Ah, a cobra que me enganou, então eu comi. E mais interessante é Adão, né? Ele coloca a culpa em Deus, né? Ele fala assim: tá vendo aí a mulher que você fez para mim, para ser minha companheira, essa aí, ó, ela me enganou e fez com que eu comesse, né? Então as pessoas sempre se justificam e acham alguém para pôr a culpa pelas suas, pelos seus erros, né? Pelos seus fracassos. E por conta disso, né? Deus vai amaldiçoar, né, a serpente e com sofrimentos, né, vai pôr espinhos no campo e o versículo, esses espinhos, né, Deus amaldiçoa a terra e aí então vai vir agora, né, aquela terra que era tão boa, agora vai ter, né, essas pragas, muitas delas existe até hoje aí, conhecida aí por alguns de nós aí que aqui, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que tem muitas pessoas que plantam, né, tem um bom conhecimento sobre esses capim aí que é uma praga. Até hoje existe, esses aí vão continuar. Então no versículo 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão até que torne na terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás, né? Agora, né, tudo tinha nas mãos, agora Adão ia ter que trabalhar. Então, se você é trabalhador, você levanta cedo e para trabalhar diariamente em busca do seu sustento, a culpa primeiramente foi de Adão, né? Foi ele que causou tudo isso. Então Deus diz para ele: a partir de hoje você vai ter que trabalhar se você quiser comer. No 22 e 23. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda as suas mãos, e tome também da árvore da vida, e coma, e vive eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Então, por causa do pecado, né, de Adão e Eva, a separação, né, o pecado separou o homem de Deus. A partir do pecado de Adão e Eva, Deus passou, né, a procurar o homem, como nós vimos no versículo 9. E chamou o Senhor Deus, né, Abraão, e disse: Abraão não, né? Chamou Adão. Abraão aí nem era nascido ainda, coitado. E Deus então, né, pergunta: onde estás? Deus passou a procurar o homem. E aí vai entrar a partir de agora, então, né, o plano de Deus para restaurar, né, este elo que foi quebrado, né, entre o homem e Deus. Agora Deus vai começar a pôr em prática o seu plano de restauração novamente, né, deste afastamento, essa separação, né? Então Deus agora ele vai pôr em prática a partir daí o seu plano para resgatar novamente o homem para si. Em Gênesis capítulo 3:15 temos aí, né, a primeira promessa redentora da vinda de Jesus. Gênesis 3, versículo 15. Vamos à leitura. Diz assim, ó. Antes de eu fazer a leitura, vamos entender assim, ó. Quando você puder, abra a sua Bíblia, né, e faça essa leitura. Essas passagens aí é muito importante para você mesmo acompanhar aí na sua Bíblia essas leituras. Depois que Deus fala com Eva, fala com Adão, tá tendo uma reunião ali, né? Eva pecou, convenceu Adão a pecar, ambos pecaram, né? E Deus, sabendo disso, vai até eles e Deus agora vai reunir eles ali e vai ter uma reunião ali. Quem está participando dessa reunião? Deus, Adão, Eva e a serpente. E aí Deus vai
falar assim a partir do versículo 15. Eu vou ler o 14. Ó. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita será mais que toda besta, mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias de tua vida. É o que Deus vai dizer no versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha que interessante esse versículo 15. Porém, vendo ali que tem essa reunião, Deus fala diretamente para a cobra assim: porém inimizade entre ti. Quem a cobra está representando ali é Satanás, né? Ele que está sendo, a cobra é um representante direto de Satanás ali, que induziu, que convenceu Eva de pecar. Ele vai dizer: eu colocarei inimizade entre você, né, diabo, e a mulher ali, representando toda a descendência de Eva, né, nação de Israel, depois mais tarde aí representada em Maria, e Isaías e Gálatas vai falar do filho que, ou melhor, né, que ela daria à luz a um filho e se chamaria Manuel, né? Isaías está dizendo isso. Em Gálatas 4:4 diz também: mas quando chegou, né, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então, chegando, né, a Jesus, sendo descendente da mulher. Qual é a descendência, né? Depois ele vai falar assim, ó: e entre a tua descendência e o seu descendente. O descendente, né, da mulher é Jesus, né? Essa inimizade que ele colocaria entre os descendentes da mulher, que seria Jesus. E a descendência de Satanás é uma repetição, né, do que ele está falando lá, entre Satanás e todo, né, o que é mal, o que é errado, não descende de Deus, né, descende de Satanás. Será que tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, né, ou aqueles que não dão ouvido, né, à voz de Deus, que não procuram, né, obedecer a Deus, certamente, né, descende aí do erro, da mentira, e posteriormente aí são descendentes de Satanás. E ele vai dizer assim, ó: este, né, Jesus, que é o descendente da mulher, te ferirás a cabeça, né? Jesus feriu a cabeça de Satanás aonde, né? Quando ele ressuscita, né? Aí ele vai vencer completamente Satanás, e tu, né, diabo ou Satanás, lhe ferirás o calcanhar. Que como que Satanás feriu o calcanhar aí de Jesus? Na morte na cruz, né? Ou seja, a morte de Jesus na cruz, comparado à ressurreição de Cristo, é apenas um ferimento ali bem pequenininho mesmo no calcanhar aí de Jesus, enquanto Jesus feriu ele na cabeça como uma cobra, né? Quando ferida na cabeça é a morte, né? É derrotado. Então, Satanás, ele foi vencido completamente na cruz. Jesus, ao ressuscitar, ele vai derrotar completamente Satanás. E este é o plano de Deus para restaurar o homem novamente, né, para a santidade que lhe foi dada lá no começo, quando Deus criou o homem e mulher, né, a sua imagem e semelhança. É preciso alguém, né, pagar pela desobediência deles. Então, Jesus, ele é a promessa de Deus. Ele viria para restaurar novamente essa união entre o homem e Deus. Ao morrer na cruz, ao ressuscitar, ele deu a condição, né, a todo homem que crer que ele é o Filho de Deus, novamente, né, ter essa comunhão com Deus. Então, Gênesis 3,15 vai nos falar, né, sobre essa primeira promessa redentora, Jesus, né, que viria para restaurar a comunhão entre Deus e o homem. Os primeiros filhos, né, que tiveram foram Caim, Abel, né, tiveram Sete e filhos e filhas dos filhos de Adão, né, e Eva foi quem surgiu deles, né, que surgiu toda a humanidade,
não podemos pensar, né, no desenvolvimento da humanidade em pouco tempo, né? Houve casamento dos filhos de Adão e Eva e assim foi se desenvolvendo a história aí da humanidade. Então, de Adão e Eva, né, surgiu toda toda a humanidade. E aí em Gênesis 4:8 nós temos o primeiro homicídio, né? Caim mata Abel. E a corrupção do homem, né, em Gênesis 6, do 1 ao 7, chega, né, a um momento crítico, né? O homem estava completamente corrompido, né? Eu vou parar por aqui e aí no próximo vídeo eu vou trazer, né, essa parte da corrupção do homem, porque essa parte aí, a corrupção do homem, ela vai falar de 1600 anos depois da criação. E aí é quando Deus olha para baixo, né, e vê, ó, ele chega a dizer que tinha se arrependido de criar o homem, e então ele vai mandar o dilúvio. Vai acabar, né, com tudo e vai recomeçar de novo em Noé. Tá bom? Ficamos por aqui. Na próxima aula, então, nós vamos falar sobre a corrupção do homem e o plano de Deus vai dar continuidade, né, até chegar Jesus. O importante é nós entendermos que a Bíblia toda vai falar deste plano de Deus de restaurar o homem novamente. Ele criou Adão e Eva, né, puros, sem pecado. Eles foram enganados, pecaram e foram separados de Deus. Então aí em Gênesis 3:15, né, Deus promete já a vinda de Jesus, e o que nós vamos ver, né, no nosso estudo é que toda a Bíblia fala de Jesus, que ele viria para restaurar novamente a comunhão entre o homem e Deus. Então no próximo vídeo, né, na próxima aula, nós vamos falar aí dessa parte. 1600 anos depois da criação, o homem ele está completamente corrompido. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula.